Olá, que meio escurinho com o contraste da luz, mas foquem nos slides. Então, nós vamos hoje com a nossa aula de ciências, lá na página 279, nós vamos falar sobre os fatores de ameaça aos ecossistemas brasileiros. Então, se a gente tem animais em extinção, como falamos lá em português, se a gente tem animais em extinção, é porque esse ecossistema, hoje, está ameaçado. No passado não era bem assim, mas hoje é porque esse ecossistema está sendo impactado pelo homem. Então, vamos ver quais as principais ameaças do ecossistema brasileiro. Então, nessa ilustração aqui, eu tenho alguns animais aqui entristecidos, porque estão assistindo à destruição do ecossistema onde eles viviam. E ali lembrando que as árvores servem para fornecer o fruto aos animais, abrigo para muitas aves ou outros tipos de animais, e também a sombra, o descanso, a proteção que é proporcionada pelas árvores. Então vamos lá. Quais os fatores que ameaçam os ecossistemas brasileiros? Quando a gente fala em ecossistema, a gente dá uma importância muito grande para descrever um ecossistema à vegetação, às árvores. Não ecossistema, lembrando que não é somente a árvore. Ecossistema é composto por vegetação, por vida animal, vida vegetal, vida animal e os elementos que não têm vida, como o ar, a água, o solo, enfim, todos esses elementos integrados compõem o ecossistema. Mas a árvore ou a vegetação tem um local de destaque porque é a partir das vegetações que os animais têm abrigo, têm proteção e têm alimentação. E também garante a qualidade e a disponibilidade de água. A gente vai ver isso nessa aula. Então, olha só, a maioria das árvores, fornece alimento como pólen, néctar e fruto para os diversos animais. Olha só, que essa árvore lindíssima, as árvores sustentam a vida de muitos seres vivos e o solo das florestas é abastecido de nutrientes que são protegidos pela vegetação. Eu quero que você imagine a seguinte coisa. Eu tenho aqui árvore, floresta, aqui embaixo está o solo. Quando a chuva cai aqui em cima dessa floresta, imagina um guarda-chuva todo furado. Então, caiu a chuva naquela pressão toda, até ele passar, ele vai passar? Vai passar por entre as folhas, mas só que ele não vai passar com aquela pressão toda. Então, o solo que está aqui embaixo está protegido. Se essa chuva caísse com toda essa força e batesse no solo, ele ia arrancar, ele ia levar essa parte superior do solo e ele iria se depositar em uma região mais baixa. Mas aqui, se eu tirar essa camada superficial do solo, essa camada que é rica em nutrientes e fofinha para as plantas crescerem, a camada de baixo é pobre em nutrientes e compactada, igual uma estrada. Então, ela é compactada. Então, se nesse solo compactado, ele não vai ter vida vegetal, ele vai ser um solo nu. As plantas não vão se desenvolver ali. Então, o que acontece as árvores protegem. E sabe essa camadinha que eu falei, que não pode ser removida? Então, essa camadinha só existe porque as folhas, os vegetais caem aqui nesse solo, se decompõem e vai fornecendo essa matéria orgânica para o solo, enriquecendo o solo e tornando-o propício ao desenvolvimento vegetal. Então, olha só, para produzir o seu alimento, a gente sabe que as plantas produzem o próprio alimento, as árvores utilizam água do solo, do subsolo, lá de baixo que a gente não vê, gás carbônico presente no ar e eliminam o gás oxigênio. Gente, esse processo é chamado de fotossíntese, que é o das plantas produzirem o próprio alimento.
Para isso, ela junta alguns ingredientes. Quais ingredientes são? Sais minerais e água que ela retira do solo pelas raízes, e aí ela junta com o dióxido, com o gás carbônico que ela absorve lá da natureza. Olha que espetáculo. O gás carbônico em muita quantidade para a gente não é nada benéfico, não é nada bom. Então as plantas captam esse gás carbônico, junto com a luz solar, ela tem energia suficiente para produzir o próprio alimento e liberar oxigênio para a gente, tornando o ar para a gente tão necessário para a gente. Então vamos lá. Mas olha só, após a absorção de água pelas raízes, o excesso que a planta não vai precisar para ela produzir o seu próprio alimento, ela libera, ela lança pelas folhas na forma de vapor d'água. Ela libera esse vapor d'água. Isso é o processo de transpiração. Então, ela libera. Sabe quando a gente fala assim, nossa, você transpirou muito, você liberou a água? É isso que acontece com as plantas. Ela transpira também, libera água na forma de vapor. Esse vapor vai se juntando lá em cima, além de tornar o nosso ar mais úmido, ela vai se juntando lá em cima, formando as nuvens. Quando estiver denso, cai na forma de chuva. Então, olha só, quer provar isso? Você que é curioso, você pega uma planta, você não vai conseguir enxergar esse vapor d'água, mas se você pegar um saquinho e colocar ali no galho de uma árvore, amarra e aí deixa o dia inteiro. Quando for à tarde, você vai ver que ele está cheio de gotículas. Essas gotículas só foram formadas porque a água que a planta liberou, absorveu pelas raízes, não utilizou para ela, liberou esse excesso. Isso se chama transpiração. As raízes das árvores são capazes de segurar o solo dessa forma não é levado pelo vento ou pelas chuvas, ou seja, não tem o processo de erosão. Olha só, mas a floresta é derrubada e quando isso acontece, o solo ele fica exposto pelas chuvas e aí ele vai para as regiões mais baixas e tornando-se improdutivo. É aquilo que eu falei. Esse solo, essa camadinha superior é produtiva. Esse solo que tem aqui de baixo é duro, é compactado, não é produtivo. A mata ciliar, ela fica em volta dos rios. Lembra que eu falei da mata ciliar na aula passada? Então, ela fica em volta dos rios. Assim como os nossos cílios protegem os nossos olhos, a mata ciliar, ela protege a água, porque quando não há mata ciliar, o solo das margens ele é levado para dentro do rio e aí a gente pode isso pode resultar na morte do rio. Gente, quando a região é desmatada, além de não chover menos por ali, mas digamos, chove, porque no entorno ainda tem árvores, tem vegetação. Então, o que acontece? Quando a água, a sombrinha da árvore, que é tão boa e tão fresquinha, pois é, quando não tem árvore, a luz solar, ela passa direto e bate no sol. Aquece esse sol e a água evapora. Então, a gente tem um solo mais seco. Isso é um passo para o processo de desertificação, dele se tornar um deserto. Os animais que viviam na floresta desmatada, olha só, aqui houve o desmatamento, aqui tinha animais que viviam aqui. Esses animais que viviam aqui, eles vão lá para outra, eles vão procurar outro abrigo. Às vezes encontra, às vezes não dá tempo de chegar lá, ele morre no caminho, ele morre antes. É o caso lá do texto de português que fala da travessia na rodovia. Às vezes ele morre antes. Ou então vem para cidades e aí ele pode se tornar até pragas indesejáveis, que ele está fora do habitat dele. Então, gente, muitas vezes nós pensamos que para a produção, para o Brasil produzir, precisa desmatar para ter áreas para agricultura. Olha só, aqui é produção de feijão,
sei se é feijão, no meio de floresta. Essa floresta aqui é plantada, olha, as árvores estão todas enfileiradinhas, foi reflorestamento. Então, ela foi plantada, mas aqui você pode praticar agricultura junto com as florestas. E os cientistas já provaram que a produção daqui é bem maior numa área sombreada, o solo vai ficar mais úmido, você gasta menos água de irrigação, se essa lavoura for irrigada, você vai gastar menos água de irrigação, e aqui você tem uma maior produção vegetal da agricultura. Vamos lá? Olha só o Calvin. Amo. Então, vamos ver o que ele falou nessa tirinha. Acompanhe comigo no livro. Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou tudo? Calvin fala. Então, aqui, olha só, não tem árvore nenhuma. Calvin está apavorado. Tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Então, agora só tem lama. A chuva caiu ali e fez uma lama. A placa diz: futuras instalações do condomínio de sombras. Animais não tem como pagar aluguel. Calvin fala, para que condomínio? Ali era a casa dos animais. Os animais não têm como pagar aluguel. Olha só, esses animais não vão poder ficar ali. Das sombras, a única sombra que eu vejo é daquele trator. Quer dizer, não tem árvore, como que vai ter sombra? Então, vamos lá responder. Qual foi o problema encontrado por Calvin e Hobbes? Qual foi o problema? Então, o problema foi que eles encontraram uma área desmatada, destruiu o bosque e os animais não vão ter como sobreviver ali. Na sua opinião, Calvin tem motivos para estar preocupados? Tem, não tem? Me fala por quê. Você saberia dizer qual é a importância das árvores? A gente falou nisso. Se você esqueceu, volta lá no capítulo, faça uma leitura e fala das importâncias das árvores. Então, a gente citou algumas. Terminamos por aqui, mas não vamos fazer essa brincadeira, que não tem como. E aqui, fico devendo, e aqui nós temos os exercícios propostos para vocês fazerem completos, tá bom? E olha só, é possível sim a gente viver em harmonia com o planeta Terra. É possível, basta cada um fazer a sua parte e respeitar esse planeta que a gente vive. Beijo grande.